E aí, meninos? E aí, meninas, senhoras e senhores, beleza? Tranquilos? Vamos lá, então. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem tranquilo, bem curtinho. Vou comentar aí a lista de exercícios que eu postei para vocês. Então, coloquei uma lista aí de revisão, né, sobre os conteúdos abordados referentes à quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Então, essa lista tem um enfoque maior nisso. Então, vamos falar sobre os exercícios, comentar aí sobre a resolução de cada um deles, beleza? Então vamos lá, o primeiro exercício, ele quer saber a quantidade de calor necessária em quilocalorias para um bloco de gelo, inicialmente a -5, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Então de -5 graus Celsius até a temperatura de 5 graus Celsius. Aqui o que a gente precisa lembrar nesse tipo de exercício é que eu preciso perceber as etapas que acontecem com aquela substância. Então aqui, como o gelo está a -5, quando eu forneço energia, a primeira coisa que vai acontecer é aumentar a temperatura até a temperatura de fusão. Depois, atingida a temperatura de fusão, vai ter a mudança de fase. Depois da mudança de fase, se tiver mais energia, vai continuar aumentando a temperatura, né? Como aqui ele quer que a temperatura aumente até 5 graus Celsius, então a gente vai precisar dividir o exercício em 3 etapas. Assim. Pode fazer tudo junto, claro, mas são 3 etapas. Primeiro, eu vou fazer o gelo ir de -5 até 0. Calor sensível. Depois vamos derreter o gelo e depois aumentar a temperatura do gelo derretido. No caso, virou água, né? Água a 0 graus. Então, beleza. Então, olha só. O que o cara pede é a quantidade de energia total, né? Como eu falei, dá pra gente dividir em 3 etapas aí. Podia fazer separado ou tudo junto, obter aqui por montar a equação tudo junto. Então, a quantidade de calor total vai ser calor sensível, porque eu vou aumentar a temperatura do gelo. Calor latente, derreter o gelo. E depois aumentar a temperatura do que não é mais gelo, né? É água a 0 graus. Então, primeira etapa, ó, massa do gelo, 2 kg. Coloquei aqui em gramas, porque o meu calor específico está em gramas por grama grau Celsius. Então, vou deixar em gramas aqui. Então, minha massa, 2 kg. Calor específico aqui do gelo, para não confundir, né? Porque nessa hora ainda é gelo. Temperatura final menos inicial. Ele não disse a temperatura de fusão do gelo, mas é um número bem conhecido e bem estabelecido. Então, de 0, final, né, menos inicial. Então, inicial era -5, eu quero que ele atinja a temperatura de fusão 0 graus. Segunda parte aqui da equação, calor latente, né, massa vezes calor latente de transição. E aqui derreteu, e agora eu vou aumentar a temperatura, só que eu vou aumentar a temperatura da água. Por isso que meu calor sensível aqui é 1, é o calor específico da água. Temperatura final menos inicial. Aí agora é só resolver essa conta, montada a equação, né? 5 vezes 5, 2,5, vezes 2, 5. Manter aqui o 10 à terceira, fica mais fácil. 2 vezes 80, 160. Então aqui 5, 160. E 2 vezes 5, 10. Todas as potências com o mesmo expoente, né? Todas as potências de base 10 com o mesmo expoente. Então eu posso fazer a soma direta aqui. 5 mais 160 mais 10, 170 vezes 10 à terceira quilocalorias. Como exercício quer, 175 vezes 10 à terceira calorias. Como ele quer em quilocalorias, só troco aqui, né, 10 à terceira pelo K aqui, então 175 quilocalorias, beleza? Então, o primeiro exercício bem tranquilo para ver essas mudanças aí na substância. O primeiro exercício, o segundo, envolve aí uma equação muito relevante nesse tema, que é a equação de potência. Então, ele quer o tempo para um determinado evento. O evento aqui é derreter gelo. Então, vou usar a equação de potência, né? Potência é a relação de transformação de energia no tempo, possibilidade de transformação de energia no tempo. Então, como é energia, aqui eu vou usar, no lugar da energia, a energia térmica, né? Energia na forma de calor. Por isso que eu posso escrever a equação assim, potência é o Q, energia térmica, ou quantidade de calor, dividido pela variação do tempo.
O que eu quero nesse exercício é o tempo. Eu preciso da potência e da quantidade de calor. Quantidade de calor nesse caso para derreter o gelo, então quantidade de calor latente. Potência ele deu aqui, né, a potência da minha fonte, do meu forno, do meu aquecedor, 5 calorias por minuto. Então, a cada minuto essa fonte fornece 5 calorias. E aqui a quantidade de calor, né? Como é mudança de fase, calor latente, massa vezes calor de transição. E aí minha única variável vai ser o tempo. Coloco aqui então minha equação em função do tempo. Só fazer essa conta aqui. Se eu cortar caloria com caloria, grama com grama, já aparece aqui a minha unidade, né, em minutos. Não necessariamente vai ser sempre em minutos. No sistema internacional seria segundos. A resposta nesse caso não é solicitada no sistema internacional, então a gente pode deixar em minutos aqui, né? Então depende como o exercício pedir a resposta. Então 3.200 minutos é o tempo que essa fonte de calor demora para derreter essa quantidade de gelo. Então é importante aqui quando a gente pensar em potência, tempo, lembrar dessa equação aqui em que eu posso substituir a energia pela quantidade de calor. Essa quantidade de calor pode ser sensível ou latente, aí depende do contexto do exercício. O terceiro exercício é o exercício que eu tenho que tirar informações do gráfico, né? Então eu tenho um gráfico aqui que indica a variação da temperatura em função da energia, da quantidade de calor aqui, quantidade de calorias. O que ele quer no exercício? Ele quer o calor específico na fase aí, de aumento de temperatura. Então, como ele quer o calor específico, eu só vou analisar as informações que estão dispostas ali onde tem uma mudança de temperatura. Que informações que eu tenho? Eu tenho que a quantidade de energia foi de 3.203,5 calorias para que uma mudança de temperatura de 5,5 até 80 acontecesse. Ou seja, eu tenho a quantidade de calor, eu tenho a variação de temperatura, né? E no enunciado ele também dá a massa. Como é mudança de temperatura, eu vou usar a equação de calor sensível. A única variável que vai ficar faltando é o calor sensível aqui, que é justamente o que eu quero. Então, eu substituo as variáveis aqui de acordo com a equação, isolo o meu calor específico sensível e faço a conta. Então, nesse caso aqui, calor sensível, 0,43 calorias por grau Celsius. Poderia, em algum exercício, pedir para identificar, por exemplo, que substância que é essa. Então, o cara poderia, não é o caso nesse exercício, né, mas como exemplo, o cara poderia fornecer uma tabela e perguntar qual é a substância. Então, você calcularia aí o calor sensível, o calor específico, né, sensível, e de acordo com o calor específico, a gente ia olhar na tabelinha para descobrir qual substância que é. Não é o caso desse exercício, mas é uma dica interessante aí para você utilizar na resolução de algum problema. O próximo exercício, muito parecido com o primeiro, ele quer a quantidade de energia total para derreter 500 gramas de gelo. Então, muito parecido com o primeiro, só os valores que se alteram aí. Então, ele tem um pedaço de gelo a menos 30 graus e quer transformar em água a 20 graus Celsius. Então, de novo, preciso separar as etapas aí. Se está a menos 30, não está na temperatura de fusão. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é aumentar a temperatura do gelo. Então, para não confundir esse calor específico sensível aqui, é gelo, 0,5 calorias por grau Celsius. Final menos inicial. Ele também não indicou a temperatura de fusão aqui do gelo, mas, né, nas condições normais, aí, no nível do mar, a 1 atm, fusão do gelo a 0 graus Celsius, então final menos inicial. Aí aqui nessa parte, chegou na temperatura de fusão, vamos derreter essa massa de gelo, e depois que tudo derreteu, eu aumento a temperatura disso que não é mais gelo, agora é água, por isso que eu uso o 1 aqui no calor sensível. E de novo, você podia fazer essas etapas separadas, né? Eu coloquei tudo na mesma equação, tudo junto, e aí o resultado aqui de cada etapa, 7.500 calorias para aumentar a temperatura do gelo, 40.000 calorias para derreter
essa quantidade de gelo. E 10.000 calorias para aumentar a temperatura de água a 0 graus, que foi o que aconteceu com o gelo que derreteu, até 20 graus Celsius, que foi o pedido no exercício. Quantidade de calor aqui, quantidade de calorias, quantidade de energia suficiente para promover aí todo esse fenômeno de aumento da temperatura do gelo, derretimento do gelo e, por consequência, aumento de temperatura da água, 57.500 calorias. Beleza? Mais um exercício aqui então, esse aqui, exercício 5, é um exercício que eu tenho que tirar informações do gráfico, tem mais de uma pergunta. Primeira pergunta, calor específico na fase sólida. Então eu tenho que identificar no gráfico qual a fase sólida. É onde tem o meu primeiro aí, minha primeira rampa, né, de mudança de temperatura. E aí eu tenho que tirar as informações dessa etapa do gráfico. Então eu quero calor específico na fase sólida. Como é mudança de temperatura aqui, eu vou usar a equação de calor sensível. O que eu preciso? Da quantidade de calor, então a quantidade de energia necessária que provocou essa mudança de temperatura, a primeira etapa ali, a primeira rampa do gráfico, é de 0 até 1.500 calorias. A massa é dado e enunciado. O C é a variável que eu quero descobrir. E a variação de temperatura, né? Final menos inicial, também aí retiro do gráfico. Ele chegou na temperatura de 5 graus Celsius e a temperatura inicial era menos 10. Tem que carregar junto aqui esse menos para ficar menos com menos aqui, né? E aí, 1.500, 5 menos menos 10, 15, 200 vezes 15, 3.000. Isolo aqui meu calor específico, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Depois ele pergunta o calor latente de fusão. Então tem que, de novo, enxergar lá no gráfico onde acontece a fusão. A fusão acontece no meu primeiro platô. Então tem uma rampa e depois tem um primeiro platô onde a temperatura fica estável. É dali que eu vou tirar essas informações, né? Então, que informações que eu preciso? Como eu quero calor latente de transição, eu vou usar a equação de calor latente. Preciso da quantidade de energia e da massa. A massa ele deu no enunciado. Observo no gráfico aqui a energia necessária para mudar de fase. Então, de 1.500 a 3.500 calorias, ou seja, 2.000 calorias foram fornecidas para essa substância. E aí isolo L, coloco aqui, passo dividindo a massa, tenho 10 calorias por grama, que é meu calor latente de transição. E a última pergunta é a temperatura de vaporização. Nesse caso, eu não tenho nenhum cálculo para fazer, eu tenho que observar o gráfico. No gráfico, eu tenho que observar onde acontece o meu segundo platô, onde é o segundo momento ali em que tem uma estabilização na temperatura, ou seja, onde a temperatura fica constante. No primeiro platô, a temperatura fica constante em 5 graus Celsius, onde acontece a fusão do sólido para o líquido, e aí eu tenho a vaporização do líquido para o gasoso, onde a temperatura fica estável de novo em 35 graus, informação obtida diretamente do gráfico. Tranquilo? Então, um exercício também que exige aí uma leitura do gráfico, várias informações para serem retiradas. Não é um exercício difícil, mas é um exercício que tem um contexto bem bacana, assim, por pedir informações do gráfico. O último exercício aí, exercício número 6, ele dá uma potência aí, então você tem alguma coisa acontecendo a partir de uma energia fornecida de uma fonte de calor. Então a dica aí, eu tenho tempo aqui, o que acontece? A dica é que a equação de potência, de novo, útil aí nesse contexto, porque o que ele quer? Ele quer a massa da substância. Só que eu não tenho a quantidade de calor total para determinar isso, então eu não conseguiria descobrir aí através somente da equação de calor sensível. Eu vou juntar a equação de calor sensível com a equação de potência. Aqui o que está acontecendo? Uma variação de temperatura, de 20 para 60. Então, a equação de calor sensível. Então, no lugar da energia, eu coloco a equação de calor sensível.
E aí eu monto a equação do jeito que eu preciso. Porque a potência foi fornecida 150 calorias por segundo. O tempo do evento também. Eu só tenho que tomar cuidado, porque como a minha potência está em calorias por segundo, o meu tempo aqui tem que ficar em segundos também. Ele falou 4 minutos, converti para segundos aqui. Calor específico da água foi dado e a variação de temperatura eu consigo descobrir facilmente, final menos inicial. Então, minha única incógnita vai ficar a massa aqui, ó. Faço essa conta aqui, eu simplifico 40 por 240, o resultado passa para o outro lado, isolo a massa, tenho uma massa aqui então de 900 gramas. Esse exercício é um exercício de alternativas, né? Alternativa E. Então fica a dica aí também, atenção nesse tipo de exercício, né? Quando tem tempo, tem potência, e nesse contexto aí de propriedades térmicas da matéria, quantidade de calor, a união dessas equações, né? Da equação de potência, energia em relação ao tempo, e a equação de quantidade de calor, pode ser sensível, pode ser latente. Então eu poderia, por exemplo, não é o caso nesse exercício, mas perguntar quanto tempo ia demorar para depois de aumentar a temperatura, vaporizar essa quantidade. Então ter que elevar a temperatura até 100 graus Celsius e depois vaporizar. Então ter que ter a quantidade de calor sensível somada à quantidade de calor latente, com lá as informações do calor latente de transição para a fase de vaporização. Beleza? Não é o caso desse. Esse aqui é só uma mudança de temperatura, então um pouquinho mais simples. Mas já dá para ter uma ideia aí bem bacana sobre esse tipo de exercício. Tranquilo, meninos e meninas? Espero que tenha ajudado aí na resolução dessa pequena lista. Valeu? Até a próxima, então, senhoras e senhores.